Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Página, vamos lá. Página 45, é isso mesmo? Página de número 45. 35? Irmã, o que está acontecendo contigo? Será que eu não estou dando aula? Peraí, deixa eu ver aqui, que às vezes vocês podem ter razão. Não. Na aula passada a senhora não veio, né? Na aula passada a senhora não veio, por isso. Página 45. Peraí. Ô, fia, a gente deu aula, né? Página 44, é isso? É, página 44. Eu falei sobre a oração de Manassés e a gente parou na classificação geral dos apócrifos. Página... eu tenho essas aulas gravadas, depois eu passo para vocês que não... 44. Eu estou gravando tudo na webcam aqui, eu estou lindo e maravilhoso, mas só sangue. Mas tá bom, pelo menos vocês têm um material... Apareceu o coraçãozinho aqui, irmãos, na aula passada. Mandou até fotos. Como que eu vou ver? Eu tô aqui, não tenho visão, ainda não tenho visão de raio-x. Deus tem que dar esse dom aí, visão de raio-x. Olha lá, ó. Não, vamos. Página 45, abre lá. Tá aberto aí? Depois dá uma lida no que foi falado. Não faltem, por isso que eu falo, não faltem, irmã. Não falta. Não falta que às vezes uma aula que você falta, você perde, olha o serviço do indivíduo. Uma aula que você falta, você perde algo precioso. Às vezes é um ensinamento ali que vai te ajudar. É que esses daqui é mais assim para conhecimento. Vamos lá. Não pulei nada. Espírito Santo, eu quero te pedir a tua presença, a tua visitação. Visita essa aula, eu te peço, libera os anjos do Senhor enquanto eu estiver ministrando, que o teu nome seja glorificado, exaltado. Espírito Santo, menos de mim, mais do Senhor, que o Senhor possa visitar a mente, as emoções de cada um. Eu repreendo todo espírito roubador da tua palavra neste lugar, em nome de Jesus. Amém. A classificação geral dos apócrifos, pseudepígrafos, os livros rejeitados por todos. Olha lá. Contém os extremos da fantasia religiosa judaica, expressos em 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. Os lendários, tá? Livros lendários. Livro de Jubileu, já ouviram falar? Aliás, esse livro de Jubileu fala de Abraão, e ali tem algumas coisas interessantes, mas um livro de lenda judaica. Epístola de Aristeias, esse aqui eu nunca nem sei do que se trata, mas tem. O livro de Adão e Eva acho que eu até tenho esse livro, tá? O Martírio de Isaías, então são livros lendários da cultura judaica. Aí eu coloquei aqui a afirmativa. Não significa que esses livros não contenham verdades e complementações bíblicas. Esse livro do Jubileu, por exemplo, ele conta com quantos anos Abraão se casou. A narrativa bíblica não fala, entendeu? Mas esse livro fala. Então, assim, contém muita coisa que pode ser fantasiosa, contém, mas tem coisas também que tem algumas verdades, tá? A gente tem que ter muita sabedoria. Os apocalípticos, olha só. Os lendários e agora os apocalípticos. Primeiro Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, eu tenho. O Oráculo Sibilino, não tenho. Assunção de Moisés, eu tenho. Segundo Enoque, eu tenho. Livro dos Segredos de Enoque, eu não lembro se eu tenho. Segunda Baruque, terceira Baruque, mesma coisa. Não significa que esses livros não contenham verdades e complementações. Os didáticos, terceira Macabeus, quarto Macabeus. Pirkei Avot. Pirkei Avot é um livro judaico. E interessantíssimo, porque ele fala sobre Moshe Rabbeinu, mestre Moisés. Você sabia que esse livro fala sobre Moisés, coisas preciosas? Como que Moisés, por exemplo, ele conta a história de Moisés, de quando Deus chamou Moisés. Vocês sabem como Deus chamou Moisés? Sim ou não?
Aí você fala assim, é narrativa bíblica, pastor. Tá, mas diz o livro, a tradição. Quando eu falo tradição, é tradição oral, tá? Vocês vão ver isso mais para frente na interpretação das Sagradas Escrituras, no módulo uma aula que a gente vai ter. Mas em Pirkei Avot fala sobre que Moisés, na realidade, ele se tornou, entre aspas, ele era um hebreu, não era judeu, hebreu, que se tornou um egípcio, virou um príncipe do Egito. E ali ele aprendeu tudo de botânica, astronomia, matemática, história. E diz a tradição que para ele terminar a faculdade dele no Egito, ele precisava fazer um tratado. E qual era o tratado? Aprender dos deuses do mundo, aprender tudo sobre os deuses. Para quem não sabe, o Egito, naqueles dias, tinha mais de 2.000 deuses. A Bíblia vai falar que tinha 10, mas naqueles dias tinham mais de 2.000 deuses. E aí o que ele fez? Ele correu o mundo, ele foi para vários lugares, partes do mundo, para conhecer os deuses. Conheceu vários deuses, muitos deuses. Até porque os egípcios, eles eram politeístas. Porém, faltava um Deus. Alguém disse para ele, esse Deus, ele só pode ser conhecido em uma gruta chamada de Macpela. Já ouviram falar na Bíblia essa gruta de Macpela? Essa gruta foi comprada por Abraão para enterrar Sara. Abraão comprou essa gruta. Ele diz, esse Deus que falta só pode ser conhecido lá. E diz a tradição que ele foi até lá, fez uma caravana e foi. Quando chegou lá, ele olhou e falou assim, mas aqui é uma gruta, aqui na realidade é um cemitério. Mas diz a tradição que uma mulher estava ali e ele perguntou, mas quem é o Deus de vocês? Que Deus é esse dessa gruta? Aí ela falou assim, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estão enterrados aqui. Aí diz a tradição que ele caçou e falou assim, mas que Deus é esse? Blasfemou. Moisés, escute isso. Blasfemou, falou assim, mas que Deus é esse? Eu vim lá do outro lado para ver um Deus morto, um Deus que na realidade fica numa gruta, um Deus desses homens que eu não os conheço, que era o Deus do povo dele. Escuta só. Aí, 40 anos se passaram. Quantos anos? Olha para o teu vizinho e fala assim, Deus escuta tudo que você fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, hein? Deus escuta tudo que você fala. Aí, passaram-se os anos, Moisés teve que sair foragido do Egito porque tinha matado um egípcio. Foi ser pastor de ovelhas em pleno deserto. Matou um egípcio. Moisés matou um egípcio. Moisés foi um assassino. Matou um egípcio. E ele teve que sair foragido. Foi para o deserto em Midian. E lá ele conheceu o seu sogro, Jetro. Se casou, teve 2 filhos. Porém, um dia aconteceu um fato com ele. Ele estava com as suas ovelhas. E diz a Bíblia, agora nem a tradição, que ele olhou e viu uma sarça ardente. E uma voz que dizia para ele assim, Moisés, escute, Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele tinha falado? Ele falou, mas eu não conheço esse Deus aí dessa gruta, eu não conheço esse Deus que vocês estão falando. Primeira coisa que Deus fala para ele, eu sou Deus de Abraão, aquele Deus que lá atrás você pisou, você falou que estava morto, você falou que não conhecia. Pois bem, eu estou me revelando para você. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E digo mais, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Aí alguém fala assim, mas por que Deus mandou tirar a sandália? A mesma coisa, fala assim, pastor Gerson, tira o tênis, o sapato, o tênis aí, porque não é fedor não, lugar aqui é terra santa. Mas sabe por que Deus mandou ele tirar? Eu tenho um vídeo na internet que eu falo sobre isso. É o vídeo que tem mais visualização. Tem mais de 20.000 visualizações. E aí, a tradição diz o seguinte, que
A única coisa que tinha ficado ainda em Moisés do Egito eram as suas sandálias. E a sandália dele tinha esculpido o maior deus do Egito, que era o deus Ra. Era o deus daquele, o panteão. Então, era esculpido naquela sandália o deus Ra. Primeira coisa que Deus fala para Moisés: tira essa sandalinha aí, porque o lugar que pisa santo és. Tira ainda o que resta do Egito da tua vida. Diga assim comigo: eu tenho que tirar o que resta do Egito na minha vida. A Bíblia diz que ele tirou. Mas veja, Deus se revelou para ele. E esse livro de Pirkei Avot, ele fala sobre isso. Tem várias coisas que falam. Tem muitos livros aí que é interessante. A história de Aicar. Os poéticos, Salmos de Salomão. Irmão, Salomão escreveu muita coisa, tá? Tem muita coisa que ele escreveu que nem está aqui. Nem foi editado, vamos dizer assim. Salmo 151, porque os salmos são... Você sabe que os salmos, na realidade, não são 150 salmos assim, diretamente. Eles são 5 compêndios. E foram unificados, virou 150 salmos. Mas eles são 5 compêndios. Seriam 150 salmos dividido por 5. 5 compêndios. Os históricos. Fragmentos de uma obra de Sadoc. Aí vem apócrifos, didáticos. Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, falando sobre isso. Religioso, Tobias, tem livro de romance na Bíblia. Na Bíblia não, nos apócrifos. Judite, histórico, 1 Esdras, 1 Macabeus, 2 Macabeus, profético, Baruque, Epístola de Jeremias, 2 Esdras, lendário, adições a Esther, oração de Azarias, Cântico dos 3 Jovens, Daniel, Susana, Bel e Dragão e oração de Manassés. Então são vários livros aí de diversas classificações que são considerados apócrifos. Como eu disse, não eles têm muita coisa que não tem nada a ver mesmo, é realidade. Mas tem algumas coisas assim que tem um fundo de verdade, tá? As afirmativas utilizadas para a rejeição dos livros apócrifos. Eles nunca fizeram parte do cânon hebraico. O Novo Testamento jamais cita um livro apócrifo indicando-o como inspirado. Isso aqui em partes. Por exemplo, no livro de Enoque, Jesus falou algumas coisas do livro de Enoque. Mas é um livro que eles consideram místicos, porque fala dos celestes, dos anjos, não é nem a primeira queda, dos anjos que caíram e estão aprisionados. Então esse livro conta a história, como foi, o que eles fizeram. E a gente vai falar muito disso daí em Gênesis, viu? Capítulo 6. Esse livro tem, mas não é a hora ainda, tá? Tem que esperar, irmã. Carmen, irmã, não é a hora. Eles nunca... Ele vai ter que ir para outro lugar. E aí você vai... Vou para outro lugar, mas não sei quando também, né, irmã? Não sei que Deus vai preparar. Calma, pode ir para outro lugar. Eles nunca foram citados no Antigo Testamento. Joséfo, o historiador judeu, omite em seus escritos. Joséfo rejeita expressamente os apócrifos, relacionando apenas 22 livros canônicos, que representam os 39 livros do Antigo Testamento. Filo, o judeu de Alexandria, rejeitou com toda clareza a canonicidade dos apócrifos. Os apócrifos estão presente na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, mas não aparece no Antigo Testamento hebraico. Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta e a citavam, porém eles nunca citam os apócrifos nela contidos. Vamos lá? Os chamados pais da igreja que rejeitaram os apócrifos: Melito, Tertuliano, Orígenes, Círilo de Jerusalém e Atanásio. Foram pais da igreja dias antigos que rejeitaram. Jerônimo argumentou fortemente contra Agostinho ao rejeitar a canonicidade dos apócrifos. Jerônimo recusou a traduzir os apócrifos para o latim ou mesmo incluí-los em suas versões em latim, Vulgata Latina. Só depois da sua morte é que os livros apócrifos foram incorporados à Vulgata Latina. Nenhum deles reclama a inspiração divina para si. Eles contêm erros históricos, geográficos e cronológicos. Tem erro de tudo. Mas é como eu digo, né? É aquele ditado popular que a gente fala aqui no Brasil, é o telefone sem fio. O telefone sem fio tem coisa que é verdade, tem coisa que às vezes a pessoa aumentou, diminuiu, não colocou.
Os erros contidos nos apócrifos. Existem erros nesses livros que não fazem parte da conduta e vida de um servo de Deus. Agora a gente vai falar de alguns erros. Tobias, 200 anos antes de Cristo. Um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Aí a gente pergunta, isso é bíblico? Não pode ser. Então, é por isso que ele é considerado apócrifo, não canônico, vamos dizer assim. Por quê? Como que pode um anjo enganar Tobias e ensiná-lo a mentir e isso ser uma verdade? Não tem fundamento. A Bíblia diz em João 8 que quem é o pai da mentira? O diabo. Baruque, 100 anos depois de Cristo, né? Tá estranho aqui, mas acho que é antes de Cristo. Traz, entre outras coisas, a intercessão pelos mortos. E aí? É correto orar pelos mortos? Quem ensina isso daí? Quem ensina a orar pelos mortos? Espiritismo, não é certo, não é bíblico. Eclesiástico, 180 a.C., justificação pelas obras, trato cruel aos escravos, incentiva o ódio aos samaritanos. Então veja só, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. A fé sem obras é morta. Trato cruel aos escravos, pelo contrário, a Bíblia diz para a gente tratar bem. O Senhor fala assim na Bíblia, ó, assim como vocês foram escravos, povo de Deus, povo judeu, no Egito, tratem bem os escravos, porque vocês sabem como que foi. E aqui ensina no livro tratar cruelmente os escravos. E incentiva o ódio aos samaritanos. Os samaritanos eram um povo miscigenado, que ele tinha raiz judaica, mas com outros 5 povos. Então era um povo miscigenado, misturado. E esse livro, no caso, ensina o ódio aos samaritanos, tá? Mas na realidade esse livro aqui ensina o ódio aos samaritanos não é muito do que o Novo Testamento fala, né? Porque Jesus, toda vez que ia dar uma parábola, a parábola do bom samaritano, ele quer ensinar o quê? Ele quer mostrar, porque tinha uma rivalidade tremenda entre judeu e samaritano naqueles dias. Existia esse ódio que eles falam aqui. Quando Jesus cura os leprosos, qual é o leproso que volta para agradecer? Dos 10 que foram curados, vocês lembram ou não? A Bíblia diz que o que voltou para agradecer era samaritano. Então você vê que tem algo aí. 2 Macabeus, 100 anos antes de Cristo. O próprio autor não se julga inspirado. Então, ele diz que não é inspiração. Ensinam artes mágicas ou de feitiçaria como método de exorcismo. Então, para expulsar um demônio, um cheirinho, um capiroto, como o pessoal diz, eles ensinam artes mágicas. Faz um balacobaco aí, faz um malabi malimalá, né? Seria como se fosse um trabalho. Um trabalho. Vamos fazer isso. É verdade, nos dias de hoje a pessoa fala, eu vim aqui para desfazer um trabalho porque foi amarrado meu nome na boca do sapo, do boi, da lontra, do urubu. Eu quero que você, na realidade, me faça algo aí. Aí a pessoa vai lá e faz um trabalho para desfazer um trabalho que na realidade ela está fazendo outro trabalho. É um balaio de gato, né? Mas esse livro ensina sobre isso, artes mágicas, feitiçaria. Esse ensino que o coração de um peixe tem o poder para expulsar toda espécie de demônios, contradiz tudo que a Bíblia diz sobre enfrentar o demônio. Olha aí, ó. Ele se ensina sobre o coração de peixe. Ensinam que esmolas e boas obras limpam os pecados e salvam a alma. Olha aí, Tobias. Nos livros apócrifos, os anjos mentem. Tobias, eles ensinam e apoiam doutrinas que são contrárias às escrituras em geral. Como literatura, às vezes não passam de mito e lendas. Em geral, seu nível espiritual e moral deixa muito a desejar. Jesus não o cita em seus escritos. Os apóstolos e escritores dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse não se referem a ele nos seus escritos. Os famosos pais da igreja não se reportam a ele como fonte de inspiração dos seus escritos. Eles foram escritos muito tempo depois de encerrado o cânon do Antigo Testamento. Nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século IV. Muitos estudiosos católicos romanos ainda, ao longo da Reforma, rejeitaram os apócrifos. Nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante
até a presente data, reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessa palavra. Os apócrifos não reivindicam ser proféticos, não detêm a autoridade de Deus, embora seu conteúdo tenha algum valor para a edificação nos momentos devocionais, na maior parte se trata de texto repetitivo, são textos que já se encontram nos livros canônicos. Os apócrifos nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas. Acabamos nessa parte. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Então, tem muita coisa que não é real, é lenda, mas tem sempre alguma coisinha ali que dá para ver que dá para algum complemento ali que você não entenda. Agora, conhecendo o índice de abreviações, vocês já sabem, né? Não preciso ficar falando sobre isso aqui. Você tem aí para ler, não vou ficar citando, tá? Que a gente acho que já até falou sobre isso. Mas eu coloquei aí para modo de apostila mesmo, para vocês terem. Tabela de livros da Bíblia, livros das escrituras hebraicas, antes era comum. Aí é legal, depois vocês dão uma lida, porque tem o nome do livro, escritor, lugar em que foi escrito, escrita terminada e tempo abrangido. Então, vamos só um exemplo. Gênesis, Moisés, que é o escritor, foi escrito no deserto. A escrita foi terminada em 1513 e no princípio, tempo abrangido no princípio até 1657, tá? Aí os outros é a mesma coisa, os livros que tem aí, vocês podem dar uma olhada aí também, tá bom? Amém, irmãos? Porque também aqui, eu vou ficar falando isso aqui, não vai... Depois vocês dão uma olhada, que aí tem tudo, ó, o apóstolo Paulo, ou João, escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, em 96 depois de Cristo, tá? 96, isso mesmo. Aí vai lá para a página 55. Vamos falar aqui agora coisas importantíssimas. Página 55. Os escribas e os rolos da Torá, as representações proféticas. Mateus capítulo 7, versículo 29 diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vocês sabem na Bíblia quem eram os mestres da lei? Não sabem? Diga assim comigo: escribas. Eram os doutores da lei, irmãos. Eram eles que escreviam. No caso aí é o rolo da Torá. Conhecendo os escribas na Bíblia Sagrada. Guarda isso. Quem escrevia a Bíblia eram os escribas. Escriba vem de quê? Escrevente. De escrever. Descendentes de quem? De Esdras. Tá? Tem um livro de Esdras. Depois você pode dar uma lida lá. E se teve uma coisa que Deus restaurou no tempo de Esdras, foi a palavra na vida do povo. Primeiro, homem que copiava e interpretava a lei de Moisés. Olha lá, Esdras 7:6. Este Esdras veio da Babilônia, ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Então, o escriba é aquele homem que copia, interpreta a lei de Deus. Além de ele saber copiar, ele sabe interpretar, tá? Segundo, a tradição dos anciãos. Aí é perigoso, né? Lá embaixo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, porque eles também agregavam muita coisa que era a tradição dos anciãos. Então falava muita coisa que não tinha nada a ver. Então a gente tem que tomar cuidado também, que tem gente hoje em dia que inventa de tudo, né? Os escribas criaram aos poucos um sistema complicado de ensinamentos conhecido como a tradição dos anciãos. Jesus repugnou isso, viu? E Yeshua, Jesus, o censurou. Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Naqueles dias tinha a cadeira de Moisés, hein, irmãos? Que é isso, pastor? Mas como que eles falavam que Moisés vinha em templos e sentava ali? Aí eu pergunto para vocês, mas e aí? E agora, hein? Já falei sobre isso. Mas é uma outra aula, né? Vamos lá. Os escribas tiveram parte na morte de Cristo.
Mateus capítulo 26, versículo 57. Os que prenderam Jesus e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Quem matou Jesus? Classe sacerdotal, a classe romana e a classe dos mestres da lei. E uma parte do povo. Foram esses que mataram Jesus, tá? Os escribas perseguiam a igreja primitiva, Atos capítulo 4, versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo 12. Como isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levando-no ao sinédrio. Olha aí, perseguiam o povo, irmãos. Esse povo aqui se achava acima, né, dos outros, porque eles eram escribas, escritores, eles eram intérpretes da lei, conhecedores da lei. Então, eles perseguiam os servos de Deus naquela época. Eles eram chamados de doutores da lei. Olha aí, ó. Lucas capítulo 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Que interessante, hein? Mas olha aí, eles eram chamados de doutores da lei. Vocês lembram que Jesus, entre aspas, se perdeu, os pais perderam o Senhor Jesus quando ele tinha 12 anos, e eles encontraram Jesus aonde? Falando com quem? Hã? Lembra ou não? Sim. Então fala. Ensinando. Ele estava aprendendo, né? Ele estava falando coisas que nem ele. Jesus estava falando com esses aqui, doutores da lei. E você fala assim, mas como que pode isso? Falando com o doutor, deixa eu falar para você. Existe uma tradição judaica, na verdade isso aí é uma cultura e é um rito. Aos 14 anos de idade, 12 para 14 anos, há um cerimonial chamado Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento, filho do mandamento. No caso da mulher é o Beit Mitzvah, a filha do mandamento. Com a menina geralmente é 12 anos e com o rapaz é 14 anos. Aos 14 anos, esse cerimonial, ele manifesta o quê? Aquele rapaz, no caso, já um adolescente, vamos dizer assim, ele se torna de maior de idade, religiosa e espiritual, então ele passa a ser responsável. Então eles fazem um cerimonial para isso. De que forma? Reúne a família, no caso é o rabino, e aí o rabino, naquele dia, fala para ele assim, cita os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado agora. Todo judeu que passa pelo Bar Mitzvah, ele tem que citar de cor e salteado Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Fala para o teu vizinho aí, você está guardando o versículo? Olha só, aos 14 anos de idade, ele tem que saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado. Aí, por que a Bíblia enfatiza que Jesus estava ensinando para os doutores da lei? Porque era o Bar Mitzvah de Jesus. Porém, quando a Bíblia enfatiza que ele ensinava os doutores da lei, é porque os doutores da lei ficaram maravilhados. Com o quê? Jesus não citou só a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele citou os poéticos, os proféticos, ele citou toda a Taná, que é chamado o Antigo Testamento. Esses doutores falaram assim, da onde que esse menino veio? Que menino é esse? Que está citando os 5 primeiros livros da Bíblia, está citando os poéticos, os proféticos. A gente nunca viu um negócio desse. Porque nosso Jesus é especial, irmãos. Então vamos lá. Os escribas, os pergaminhos e a revelação. Então vamos lá. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Uma sinagoga, para ela ser sinagoga, deixa eu te ensinar, sinagoga em hebraico é kahal. Kahal significa assembleia, um lugar que reúne pessoas. Uma kahal, uma sinagoga, para ela ser sinagoga, ela primeiro precisa ter um minha. Já falamos sobre isso aqui nesse curso? Foi nesse curso? O
que é minha? Lembra? Não. Mínimo. Diga comigo, mínimo. Não é salário mínimo, não, tá repreendido. Minha significa mínimo. Por que mínimo? Porque para se fazer um serviço, no caso a gente chama de culto, a Deus, precisa ter 10 judeus circuncidados. No mínimo, 10. Se não tiver 10, pode ter 500 mulheres no culto. Mas se não tiver, no mínimo, 10 homens circuncidados, não se inicia o culto. É um princípio usado, é um minyan, né? O quórum judaico, o minyan judaico. Porém, vamos falar aqui, uma sinagoga, para ser sinagoga, ela precisa ter 10 rolos da Torá. 10. Já disse isso aqui, vou repetir, a gente vai falar mais na frente. Um rolo da Torá, ele custa hoje aí aproximadamente 30 a 40 mil dólares. Vamos colocar 40 mil dólares, 4 vezes 4, 16, 160 mil reais. Então uma sinagoga, para ela ser sinagoga, ela precisa de 10 rolos da Torá. Se ela não tiver 10 rolos da Torá, ela não é considerada sinagoga. Então, no mínimo, 10 vezes 160 dá 1 milhão e 600 mil reais. Significa dizer que uma sinagoga, ela tem só de investimento ali mais de 1 milhão de reais. O quê? Vai comprar? Não, vamos começar nós. Esse pastor, vamos lá. Preciso entender, eu preciso passar para vocês entenderem algumas coisas. Isso está tudo na Bíblia, hein? Eu vou narrar um acontecimento para vocês entenderem. Está na Bíblia isso. Pode falar. Tem 10 livros da Torá. Não. Torá é 5. Torá são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Por que você entendeu o quê? Cada livro representa quanto? Assim é o quê? Não, você falou só, você tem 10 Rolos da Torá. A gente vai falar aqui. Aí ele representa quantos livros da Bíblia? É isso? Um rolo vai depender. A gente vai falar aqui, porque é a forma de divisão, tá? Eu já vou entrar nisso daí. Vamos lá. Mas precisa de muito rolo, tá? A gente vai falar aqui. Os escribas, os pergaminhos e a revelação. Então, uma sinagoga, lembrando, minha, 10 homens no mínimo, e no mínimo 10 rolos da Torá. 10 rolos, tá? Como que era feito esse pergaminho? Como que o judeu estuda a Bíblia hoje, vocês sabem? Para você entender, isso aí a gente vai aprender até na interpretação. Eu já vou até dar umas palhinhas aqui. Mas para você interpretar, você precisa entender de cultura judaica. Não tem como você interpretar a Bíblia. É a mesma coisa você querer interpretar a Bíblia na sua linguagem, mas muda. Porque você tem uma cultura, o americano tem outra, o chileno tem outra, o japonês tem outra, entendeu? Então, para você entender a Bíblia, você precisa entender de cultura judaica. Não tem como nós entendemos a palavra do Senhor se a gente não entender essa cultura. Porque tem muita coisa que Deus disse ali que não é nem para gente, é para o povo judeu. E as pessoas confundem. Elas acham que é para gente, e não é. Aliás, praticamente o Antigo Testamento, muita coisa, o Novo também, hein? Não é só o Antigo não, tem muita coisa do Novo ali. Jesus não está falando para goi, como eles chamam, gentil, ele está falando para judeu. Então nós precisamos entender como que eles estudam. Todo Shabat, que é todo sábado, durante 3.500 anos, ininterruptos, todo sábado, eles estudam a Bíblia, que é a Torá, no caso, uma primeira parte que é chamada de Torá, os 5 primeiros livros, em porções. Essa porção é chamada de parashot, porções. Parashá singular, porção. Parashot, porções no plural. Quantas porções dá? A Torá é dividida em pergaminhos e escritas por pessoas preparadas, descendentes de Esdras. Tá? Para não falar, no mínimo, se eu não estiver enganado, são 54 pergaminhos. Olha só. Então, como que eles fazem? Os 5 primeiros livros da Bíblia aí, é dividido em 54 porções. É por isso que eu falei 54, você lembra?
no início, que eu falei das primeiras, de Gênesis a Deuteronômio, a gente vai estudar 54 porções. São porções que a gente vai ensinar e interpretar ali. Então eles faziam assim, era estudado em porções. Agora, como que eles escreviam? Primeiro, a supervisão da escrita. Um pergaminho é escrito letra por letra, supervisionado por 4 pessoas. Então, quando um escriba ia escrever, o que ele fazia? Ele escrevia, mas tinha 4 supervisores observando o que eles estavam escrevendo. Você fala assim, nossa, pastor, mas como que pode? 4, parece que até pressão, né? De chefe, né? Chefe que fica na... Não, porque não podia ter erro. Vocês entendem como que a Torá, ela foi escrita assim de uma maneira muito categórica. Por quê? Porque não podia ter erro. Então, 4 supervisores ficavam olhando para ver se estava certo. Se não tivesse certo, vocês vão ver lá na frente, descartava. Não valia. Vocês acham que o Novo Testamento foi escrito assim também? Não foi, gente. Tá? O pergaminho era feito de animal kasher. O que é kasher? Um animal apropriado. Um animal que a gente chama kasherizado. Um animal certo, correto, que a Bíblia ela vai destacar alguns animais. Que no caso, vamos colocar o carneiro, bode, boi, todos esses animais aí serviam a pele dele para fazer o pergaminho. Ele era escrito assim, um rolo da Torá era escrito num pergaminho proveniente de uma pele de um animal kasher, tá? Então eles pegavam a pele. Na realidade, aquele animal ele acabava sendo sacrificado. Então, para a gente viver a palavra de Deus, deixa eu falar algo para vocês profético. Para vocês viverem a palavra de Deus, vocês vão sempre ter algum sacrifício. Não tem como você viver a palavra de Deus na profundidade se não tiver sacrifício. Ai, pastor, mas a Bíblia diz misericórdia quer e não sacrifício. Tá? Mas a Bíblia requer obediência. Mas na obediência também existem sacrifícios. Ou não é sacrificial você pegar o seu tempo e estar orando, você podia fazer tanta coisa, ou você está aqui hoje, podia estar fazendo tanta coisa, é sacrificial. Então, um animal precisava ser morto para se transformar num pergaminho. Olha só. Por quê? Porque a palavra de Deus na nossa vida tem sacrifícios. Você vai ter sacrifícios. E às vezes, irmão, posso falar, as pessoas não querem pagar um preço. Elas não querem ter sacrifícios espirituais. Se você quer viver a palavra de Deus na intensidade, na profundidade, você vai ter que fazer sacrifícios. Eu só olhando também, a nossa cultura também ajuda isso, aqui no Brasil. Que a pessoa, a questão de querer as coisas do jeito mais fácil possível. Verdade. Para na igreja, se a pessoa for com essa cultura, ela tem que quebrar. É a cultura. Também. Andando na parte aqui do Brasil, assim, já ajuda muito. Também. As pessoas querem burlar muita coisa, até com Deus elas querem burlar. E não tem jeitinho com Deus. Com Deus não tem atalho, com Deus tem jeito certo, hein? Então tem sacrifício. Por exemplo, hoje em dia, não está falando, né? Hoje em dia os pastores fazem o quê? Vem aqui, deixa eu orar por você. Você está com problema? Vem cá, irmão, vou orar. Aí ora. Aí faz aquela fila de oração. Já viram? Quem já viu? Já viram nas igrejas? Fila de oração enorme. Aí você vai orando. Tá. Mas vê se ele ensina o povo a orar. Na realidade, quem que é culpado nisso aí são os pastores, que não ensinam as pessoas a buscar a presença de Deus e orar. Por quê? Porque na realidade, eles querem muitas vezes monopolizar e manipular ao mesmo tempo. Porque se eu oro, Deus cura, irmã, você tem que me dar a oferta. Já tirou a oferta? Tem que tirar a oferta. Tem que me dar a oferta. Tá entendendo? Por quê? Porque aí é um meio que ele tem de monopolizar e manipular, e aí ele faz isso. Mas prende, ele quer prender, segurar. Principalmente gente que tem ministério, vamos dizer assim, profético, aí ele usa de manipulação profética. Não vem aqui que eu vou orar, Deus me falou algo, hein? Né? Faz até aquelas calas, terra, manto, água, fogo, minério. A pessoa fica, né? Aí a pessoa, ai meu Deus, eu tenho que... Por quê? Porque é uma forma de manipulação profética. Sendo que Deus,
Não é isso que Deus quer. Deus quer que ele ensine a pessoa a buscar a presença dele. Porque é muito fácil. Eu chego lá, pastor, ora por mim. Né? Já viu os irmãos ora por mim? 6 horas. Já viu o irmão do ônibus? Não. É o crente muleta. Hã? É o crente muleta. Crente muleta. Não conhece isso daí, o cristão do ônibus? Vai pegar um ônibus, aí ele coloca a mão assim, já vem um crente, coloca a cabeça embaixo e fala, 8 horas por mim? Né? Tá cheio por aí, né? Tudo é a base de oração. As pessoas não querem orar, elas querem que as pessoas orem por elas. Por quê? Isso é cultura eclesiástica também. As pessoas foram ensinadas assim. Porque ela orar vai requerer o quê? Sacrifício. Você já parou para pensar, você passar 1 hora do teu dia ali na presença do Senhor, 2, 3? É fácil? Sim ou não? Mas é o que vai trazer cura. É o que vai trazer experiência com Deus. É o que vai mover as coisas na sua vida. Então diga assim comigo, não tem jeitinho fácil, irmão. Não tem. Aí as pessoas elas querem buscar o quê? Subterfúgios. Coisa fácil, é o crente, né? Fast food, rápido, fácil. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Nós temos que fazer os sacrifícios espirituais. Vamos lá, a composição do rolo da Torá. Um autêntico rolo da Torá é composto de 62 e 84 folhas de pergaminho curado, curtido, raspado, preparado, segundo as especificações exatas. Então, ó, diga assim comigo, curado, curtido, raspado e preparado. Olha aí, ó. Difícil, a não ser que... Não, depende. Você viu lá o rolo, teve um incêndio. Vocês viram, não? Lá no Rio de Janeiro, mas o rolo da Torá, ele ficou intacto. Isso aí foi um mistério profundo, hein? Não se falou, não, até que falou mais ou menos, né? Mas olha aí, se você quer viver na intensidade da palavra, diga assim, eu tenho que ser curado, curtido, raspado e preparado, segundo as especificações exatas. Então tem jeito. Porque as pessoas querem viver a palavra, elas querem viver as coisas de Deus, mas elas não querem serem curadas. Não adianta, a gente precisa ser curado, irmãos. Na realidade. Curtido, o que é curtido? Não é Facebook, não. Oh, God. Não é curtido de Facebook, não. Curtido, né? Preparado, raspado. O que é raspar? Geralmente quando você raspa algo, você está tirando o quê? As intempéries, você está tirando o que? As ranhuras, você está preparando. De vez em quando o Senhor nos dá umas rapadinhas na gente também, né? Ele raspa a gente, ele tira como que eu posso falar? Ele tira aquilo que não presta na nossa vida. E também prepara. Olha só, Deus sempre nos preparando. E o que é assim que é feito o rolo da Torá. Tinha que ser curado, curtido, raspado e preparado. Página 57, irmã Cida. Fica aqui, fica aqui que essa parte aqui é profética, hein? Aleluia. Então assim, ó. Um rolo, diga assim comigo, um rolo autêntico da Torá. Um servo de Deus autêntico, ele é curado, curtido, raspado e preparado pela palavra. É a palavra. Deixa eu falar algo para vocês, tudo é a palavra, tá? Hoje em dia os pastores falam, não sei o que, faz campanha, faz isso, faz aquilo. Meu irmão, o que liberta é a palavra, o que cura é a palavra, o que restaura é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que faz isso. Então, se a gente quer ser um servo de Deus, olha como que o rolo era. Curado, tá? Curtido. Esse rolo não se dissolvia de qualquer jeito, assim, de qualquer maneira. Hoje em dia, os crentes de hoje em dia, é crente, não me heres, não me toque. O irmão não olhou para minha cara, vou embora da igreja. Já viu? Qualquer coisinha já está magoado com os outros irmãos. Um servo de Deus autêntico não é assim. A quantidade de palavras e letras, um rolo da Torá, contém precisamente 79.847 palavras
e 304.805 letras. Então você tem que ter palavra, quantidade, você tem que ter, não é só qualidade, né? A gente também tem que ter quantidade do Senhor, porque tem pastor assim, a gente tem que ter qualidade, mas a gente tem que também ter a quantidade. O trabalho de tempo integral de um ano, o meticuloso processo de copiar um rolo à mão leva mais de 2.000 horas. Olha só. Lógico, lógico. Isso aqui é... Sim, 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 desse jeito. Por isso que eu falo para você que a Torá, a Haftará também, a Haftará são os livros proféticos, tá? Mas a Torá, principalmente a Torá, é impossível ela ter algum erro, por causa dessa supervisão, a maneira que é escrito. 4 supervisores olhando, a gente vai falar mais. Não pode ser qualquer tipo de material, tem que ser um animal cacherizado, vai ser sacrificado. Isso aí tem também os elementos proféticos que a gente está falando aqui. Mas é desse jeito. 1 ano de tempo integral. Você sabe o que é isso? 1 ano de tempo integral? Escrevendo? Olha aqui, ó. O meticuloso processo de copiar um rolo à mão leva mais de 2.000 horas. Trabalho de tempo integral por 1 ano. Por quê? É 1 ano escrevendo. Porque, meu irmão, guardar a palavra de Deus é preço, hein? Você acha que é fácil? Quem acha que é fácil? As orientações caligráficas, tem orientação, não pode escrever de qualquer maneira. Não pode escrever de qualquer jeito. Olha, deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus, ela nos orienta, irmãos. A gente não pode fazer as coisas. Eu já vou entrar nesse detalhe. Um escriba, especialista, escreve cada letra com uma pena, sob as intrincadas orientações caligráficas da Kitav Ashihut, que são as regras, no caso, para escrever. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser saturada, mas sabe o que você tem que entender? É que na sua vida você não pode fazer nada de qualquer jeito. Você tem que fazer tudo debaixo da orientação da palavra de Deus. Amém? Sabe qual é o problema? Hoje em dia as pessoas fazem tudo do seu jeito. Faz isso, mas se buscou, não busca a direção de Deus. Tinha que ter aqui, ó. Eles não podiam fazer com a letra que eles queriam. Eles não podiam fazer, porque o judeu ele não escreve igual a gente, né? Que é da esquerda para a direita. É da direita para a esquerda. Não podia ser do lado esquerdo para a direita. Tinha que ser do lado direito para a esquerda. É diferente a escrita. A escrita é daqui, ó. Sim. No caso aí é ao contrário. Entendeu? Sabe por quê? Posso te falar? Porque a palavra de Deus ela vai contrariar a muita coisa na nossa vida. Ou ela nunca te contrariou? Diga assim comigo, a palavra de Deus, ela vai me confrontar. Então assim, irmãos, tem orientações. A palavra de Deus nos orienta, não faça as coisas do seu jeito, da sua maneira. A costura das folhas de pergaminhos, olha aí. Elas eram costuradas. As folhas de pergaminho são, então, costuradas juntas com tendões para formar um longo rolo. Embora a maioria dos rolos da Torá tenha cerca de 60 centímetros de altura e pese 10 a 12 quilos, alguns são enormes e bastante pesados, ao passo que outros são pequenos e leves, tá? Então tem rolo pesado e tem rolo leve. Mas se tem uma coisa que a palavra de Deus é na nossa vida, ela tem peso. Por isso você tem que buscar a palavra, porque ela vai ter peso na sua vida. E não era muito grande, 60 centímetros. Por quê? Porque quem está debaixo da palavra, ele não cresce em si mesmo. João disse assim, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Então que nós possamos diminuir na presença do Senhor para ele crescer na nossa vida. Tá? Assinalando as linhas sobre o pergaminho. Antes de começar a escrever um rolo da Torá, o escriba deve assinalar as linhas sobre o pergaminho com leves ranhuras. O utensílio usado para este fim não dê
não deve deixar marca colorida sobre o pergaminho. Então ele deixava ali leves ranhuras, porque ele é como se ele fosse fazer uma demarcação, né? Onde que ele ia escrever, assinalar, tá? A tinta preta na escrita. Somente tinta preta é aceitável, não pode. Aqui, qual é a tinta que geralmente a gente usa para escrita? É o azul, né? Rolo da Torá somente se escrevia com a tinta preta. Tinta de qualquer outra cor não é kasher, apropriada, correta, para um rolo de Torá. Também deve ser permanente, não apagável. Porque tem tinta que você vai lá e apaga, não é verdade? Tinha que ser uma tinta de cor preta e tinha que ser uma tinta permanente, não apagável. Por quê? Porque a palavra de Deus na nossa vida tem que ser permanente e não apagável. Deixa eu falar algo para você. Você tem que viver debaixo da palavra. A palavra de Deus não pode ser algo que facilmente sai da tua vida. Hoje em dia, irmão, as pessoas tem hora que pratica, tem hora que não pratica. Uma hora crê, outra hora não crê, uma hora perdoa, uma hora não perdoa. Tá assim, sabe? As pessoas estão vivendo oscilações. Não. A palavra de Deus tem que ser permanente na nossa vida, em cada área, em cada setor da nossa vida. Então as pessoas, tem coisas que pratica, tem coisas que não pratica. Você não pode, diga assim comigo, eu não posso abrir mão da palavra. Você não pode. A palavra tem que ser permanente, não pode ser apagável, não é algo que qualquer coisinha vem e tira de você, não. Tem gente hoje com crise de identidade dentro da igreja, irmãos. Por quê? Porque vem as lutas, vem as situações e aquilo é arrancado dela. Você lembra lá da parábola do semeador? Os espinhos, o que o espinho faz? Você lembra? Sufoca. Quantas coisas que não vem na sua vida para sufocar a palavra de Deus? Sufocar a palavra, às vezes é uma palavra, é uma promessa que Deus te fez, é a vontade de Deus na sua vida, e aquilo vai sufocando, porque é problema. Outras foram plantadas aonde? Outras sementes? Na pedra, né? Terreno rochoso, que é um lugar não apropriado para se plantar, sabe? É um lugar pedregoso, lugar difícil de caminhar, gente que está no lugar errado. Então tudo isso vai fazendo o quê? A palavra de Deus ser apagada, extinguida da nossa vida. Então você precisa o quê? Estar no lugar certo. Você precisa estar com as pessoas certas, do jeito certo. Não deixa a palavra de Deus ser retirada do teu coração. Se tem uma coisa que o adversário vai querer é retirar aquilo que Deus um dia semeou dentro do teu coração. E hoje em dia, irmãos, as pessoas deixam a palavra que um dia foi semeada ser arrancada de uma maneira fácil da vida delas. É como a Bíblia diz, vem para um culto, vai para um curso, sai daqui, tudo que aprendeu, já não vive aquilo, não faz mais efeito na sua vida. Então, a palavra tem que ser permanente, tá? Não apagar. A obtenção da tinta pelo fogo, escuta isso, nos tempos antigos a tinta usada para escrever um rolo de Torá era obtida através de fervura de óleos, alcatrão e cera, e coletando-se os vapores. Diga assim comigo, a palavra, ela prova. Fogo, o que ele faz? Ele queima, né? Opa, o fogo queima, é lógico, né? Mas fogo, geralmente, ele faz o quê? Ele prova. E como que era feito a tinta? Com fervura de óleo. Mas veja só, era uma fervura de... Diga comigo, óleo. Por quê? Porque a palavra ela nos prova, mas o Senhor libera o óleo na nossa vida também. Então, às vezes, Deus vai nos provar. Quem está sendo provado aqui? Aleluia. Está sendo provado, irmão? Jesus. Só que eu tenho uma notícia para te dar. A aprovação ela vem e passa. A aprovação tem data e hora marcada. Aleluia. Labachoracadarai. Só que muitas vezes o Senhor vai nos provar. Quantas vezes eu não preguei algo e Deus não me provou? Irmão, você quer ser pregador? Você quer falar? Às vezes você fala uma coisa e você fala assim, meu Deus, você está me provando, eu sei. Aí você fica conversando com o Senhor, nossa, o Senhor tinha que me provar. Mas Ele prova a gente. Só que ao mesmo tempo que Ele prova, Ele quer que nós sejamos aprovados, porque Ele vai derramar o óleo precioso na nossa cabeça, amém? Então, gente, muitas vezes a palavra ela vai nos provar, ela vai nos marcar aí profundamente, tá?
E essa palavra às vezes também era obtida assim, por níveis de provação. Deixa eu ver aqui. A combinação da mistura da tinta. Olha só, a tinta tinha que ser que cor? Preta. Ela era obtida como? Através de fervura, de óleo, com alcatrão e cera, coletando-se com vapores. Agora, tinha uma combinação. Mais tarde, aquela mistura seria combinada com seiva de árvore e mel. Então, seca e armazenada. Antes do uso, era misturada com suco de nozes de carvalho. Olha isso. Atualmente, os escribas preparam a tinta usando suco de nozes de carvalho e resina. A cor negra é conseguida acrescentando-se vários pigmentos. Então, naqueles dias que eles colocavam mel, que assim, a tinta ela era produzida assim com fervura de óleos para poder fazer a escrita. Mas eles também, na combinação da mistura da tinta, eles colocavam mel. Porque, irmão, apesar de toda a prova que a gente passa, Deus sempre derrama um mel na nossa vida. Tá passando prova? Tá passando prova, irmão? Tá sendo provado? Mas o Senhor sempre libera uma doçura, mesmo nas nossas provações. Sempre tem algo que Deus libera ali, tá? Uma pena de ave para escrita. O escriba... Peraí, foi... Ixi, passou. Não, é o meu... Uma pena de ave para escrita. O escriba escreve com uma pena de ave ou de junco, enchendo sua ponta. Irmãos, eu não estou falando algumas coisas que estão aí, porque eu estou falando aqui, o Senhor está me dando discernimento. Você vê, às vezes você prepara uma coisa, mas o Senhor vai trazendo discernimento aqui de outras coisas, tá? Uma pena de ave para escrita. O escriba escreve com uma pena de ave ou de junco, enchendo sua ponta com a tinta. Uma pena de ferro não é adequada, porque pode furar o pergaminho. O ferro, com frequência, é usado para fazer armas de morte e destruição. E ambos se opõem ao intento da Torá. Então era feita com pena do quê? E o que é a pena? O que ajuda a ave a voar? A pena. Por quê? Quando uma ave voa, ela está o quê? Acima do... E agora? Do chão, mas acima dos outros, das pessoas. Porque a pessoa que vive a palavra, ela sempre vai estar acima dos outros. Não tem como você viver a palavra e Deus te deixar por baixo. Guarda isso. Quem vive a palavra na intensidade, aplica essa palavra, busca essa palavra, Deus sempre vai colocar você por cima. Porque esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus nos colocou para ser cauda ou cabeça? Cabeça. E não cauda, irmãos. Vamos lá. A invalidade do rolo da Torá. Numerosas leis detalham a figura exata de cada letra. E se em uma só letra estiver faltando, ou em alguns exemplos, como alguma falha ou borrão, o Sefer Torá inteiro não é kasher, apropriado para o uso. Um rolo de Torá impresso, mesmo que as letras estejam na forma exigida, não é válido. Olha só, hein? Não pode ser impresso, copiado, no sentido de impressão. Opa! Não copie as outras pessoas. Primeira coisa, você não pode copiar ninguém. Você tem que ser dirigido pelo Senhor. Cada um aqui, Deus tem um chamado. Já viu aquelas pessoas que ficam copiando os pregadores, ficam copiando o jeito que o outro fala, ficam copiando as manias? Isso não é do Senhor. Você pode adquirir os caracteres, é algo sem esforço. Mas copiar, não. Eu conheço gente que fica copiando até a oração que o outro faz, irmão. Está entendendo? E detalhe, quando acontecia isso, era, no caso, se tivesse alguma falha, algum borrão, era invalidado o rolo da Torá. Deixa eu falar para você, se tivesse algum defeito nesse rolo, nesse pergaminho, ele era invalidado. Se estava copiando um rolo no 11º mês, olha só, 11º mês do 29º dia, se acontecesse um erro, tinha que ser o quê? Invalidado o rolo. Não deixa a palavra de Deus ser invalidada na sua vida. Como que a palavra de Deus é invalidada? Quando a gente erra, quando a gente peca, muita coisa é invalidada, irmãos. Olha, sabe o que eu lamento hoje? No outro dia eu estava conversando com um rapaz no carro, até do Uber.
Ele falou assim, hoje em dia é complicado, né? O homem é complicado, né, irmão? O homem não sei o quê. Eu falei assim, o homem é complicado, mas a gente tem que ser exemplo, a gente não pode errar. A gente não pode pecar. Ah, mas a gente não peca? Peca, mas a gente não pode. Tem que viver uma vida santa. A Bíblia diz assim, que Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Filipenses 4:9 diz assim, tudo que aprendesses, tudo que recebesses, tudo que ouvisses, tudo que visses em mim, isto fazei. Você tem que viver uma vida irrepreensível. Uma vida que não invalide a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Então, tudo que aprendesses, olha o que Paulo diz, tudo que eu te ensinei. Será que você pode falar isso para alguém? Será que você pode falar para o teu filho, tudo que eu te ensinei pode fazer, hein? Tudo que recebesses, tudo que eu te doei. Tudo que ouvistes, tudo que eu te falei. Tudo que vistes, tudo que eu te mostrei, pode fazer porque eu sou exemplo. Será? É isso, irmãos. A gente acaba invalidando a palavra de Deus na nossa vida por causa de erros que a gente comete. Por causa de defeitos. Diga assim comigo, um servo de Deus não pode falhar. Gente, você já viu o juramento de médico? Qual que é o médico? Qual que é o juramento dele? Ele jura o quê? Vamos ver se vocês sabem agora. Salvar. Tá, vamos lá, enfermeira, vamos lá. Não pode omitir o socorro e a ajuda dele, a prestação do serviço dele, não pode ser Mas sabe qual é isso? Mas sabe qual é o juramento que ele faz de não errar? Eu não posso errar. Porque se ele errar, o que acontece? Ele pode matar o quê? Assim é um pastor. Assim é você. Fala para o teu vizinho, é você. Você não pode errar. Sabe por quê? Porque tem gente que está dependendo de você. E se você errar, essa pessoa pode morrer. Você está entendendo? Irmãos, no mundo espiritual é assim. Aí as pessoas erram, e elas estão levando um monte de gente junto. Porque elas erram e as pessoas também, se o pastor da igreja está fazendo isso, eu vou fazer também. Se o pastor da igreja está pecando, eu vou pecar também. Só que diante de Deus, a Bíblia diz assim que nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Não teve muito glória não, mas vamos lá. O rolo da Torá não podia ter enfeites. Como o Sefer Torá incorpora a santidade de sua mensagem, deve concentrar-se exclusivamente em seu texto puro. Quaisquer ilustrações ou enfeites artísticos são proibidos. A palavra de Deus na nossa vida não é enfeite, irmão. Você tem que viver a pureza, a realidade. Hoje em dia as pessoas são muito... Em que sentido enfeite? É muito enfeite, né? Nas igrejas hoje em dia é muito enfeite, não tem realidade do Espírito Santo. É muita campanha, muita coisa, é muito enfeite dentro das igrejas. Antigamente não tinha igreja linda, bonitinha, não, irmão. O pessoal ia na roça, mas o fogo descia, né? Hoje em dia as igrejas são lindas, são templos gigantescos. As igrejas hoje em dia são catedrais, mas nenhum mosquito se levanta. Mas antigamente, quando era no chão rachado, lá na terra rachada, que o pastorzinho ficava lá orando, falava neco, mas não falava nem o português direito, né, porque não sabia, às vezes era semi-analfabeto, mas a unção do Senhor descia. E hoje em dia não é assim, muito enfeite. A gente precisa voltar para a realidade, irmãos, para a pureza das coisas, para a realidade espiritual. O perfil do escriba. Tornar-se um escriba é tarefa que exige algumas coisas. Diga assim comigo: estudo, treinamento, grande habilidade. Aí você fala, mas aí fala assim, nossa, a pessoa que escreve, que era o escriba, ele não podia ser qualquer pessoa. Deixa eu falar para você. Quem recebe a palavra de Deus não pode também ser qualquer pessoa, você sabia disso? Tem muita gente recebendo a palavra de Deus de qualquer jeito. Ele escrevia
Ele era conhecedor, ele era perito da lei. E ele, para receber aquilo, não podia. Olha o que ele tinha que ter. Primeiro, estudo. Ele tinha que estudar aquilo. Segundo, treinamento. E grande habilidade. Hoje em dia, posso falar? Hoje em dia eles levantam pastor de qualquer jeito. Hoje em dia se prega de qualquer jeito. Hoje em dia, a maioria dos pregadores, eles pregam por uma questão de oferta. Eu vou falar agora, hein? Porque lá na igreja vai dar uma oferta boa. Marca para mim pregar lá. Ele não está preocupado em pregar. Uma vez eu convidei um pregador que eu quase voei nele. Estou falando. Olha, por Deus me conhece, irmão. Chega que o meu sangue ferveu. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Acho que olha, sabe o que dá aquele nervoso? Eu falei, não posso pecar. Até a Michelle estava nesse culto. Não, e fora as revelações malignas, né? Chamei um camarada para pegar. Aí ele foi lá. Aí chegou lá, ele... Quantos minutos que você vai me dar para pregar? Eu falei assim, uns 45 minutos, 1 hora. Ele fez assim. Eu falei assim, mas por que assim? Tipo, né? Você tá me sugando? Eu falei, mas por que você tá falando isso aqui? Não, porque eu fui no outro dia numa igreja, o pastor me deu 20 minutinhos para pregar, 15 minutos. Eu fui e preguei. 15 minutos. O importante é eu receber a minha oferta. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito, Senhor, que eu estou ouvindo isso. Eu já fiquei ali, olha, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. E tá cheio de gente assim, irmãos. Pregou, mas nunca mais levei para... Aí ele veio falar comigo e falou assim, irmão, nunca mais eu te convido. Esquece. Porque era um rapaz que eu conhecia do meu bairro há muitos anos. Aí convidei, até um pastor também já tinha falado bem dele para mim, que eu conhecia. Ele até falou para mim, nossa, e é um pastor, muito gente boa, ele falou assim, pastor, eu não entendi, aquele dia ele tava mesmo, eu percebi que ele não estava normal. Eu falei assim, pra você ver, também achei estranho, mas eu falei assim, não, eu não convido mais, nunca mais. Por quê? As pessoas, hoje em dia, as pessoas que recebem, geralmente as pessoas que enviam a palavra também, que transmitem a palavra, elas também não têm estudo. Hoje em dia, está cheio de pregador que não tem estudo nenhum, irmão. Tem uns aí, eu fui de igreja de revelação, é só revelação. Eis que te digo, eis que mando, eis que faço, eis que realizo, eis que tudo, e não tem um entendimento de nada. Eu conheço uma irmã que chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu vou ser da sua igreja, porque a sua igreja não tem palavra. O pastor ficou revoltado. Mas era uma verdade, a irmã Cida conhece. Né? Que não tinha, falta o quê? Preparação. Falta um estudo. Que Deus não vai te levantar de qualquer jeito. Você exerce uma profissão sem estudo? Dificilmente, né? Geralmente você tem que ser o quê? Preparado, treinado e tem que ter grande habilidade. Porque Não, habilidade. Sabe por quê? Porque hoje tem gente exercendo ministério que Deus não chamou. Por exemplo, nas igrejas, olha o que acontece. A pessoa foi chamada para louvar, tá, mas ela quer pregar. A pessoa foi chamada para pregar, mas ela quer louvar. A pessoa foi chamada para interceder, mas ela quer cantar. Vai fluir? Ela pode até fazer, mas vai fazer na força do braço. Ou ao contrário também, Miguel. Pode falar. Tem uma igreja que eu conheço aí, as pessoas não têm muito como os pastores querem que a pessoa tenha também. Tá, ele está falando assim, existe uma visão chamada assim, cada casa, uma igreja, cada membro, todo crente, cada crente um ministro. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, irmão. Sabe por quê? Eu não posso colocar uma pessoa que foi chamada para pregar, para cuidar de criança. Ela não foi chamada para aquilo. Ou para interceder no sentido de ministério. Que intercessão a gente acaba... A oração intercessória... vou falar isso na aula de segunda-feira. Oração intercessória é uma coisa, intercessão é outra. A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Então assim, não dá. Eu não posso colocar uma pessoa... lá também é uma bagunça, né? Todo mundo fazer de tudo. Só Deus. A gente está falando isso. É que eu não queria falar, mas já que vocês estão...
Mas é esse tipo de... Igrejas em célula, pronto, vocês estão ouvindo também? Igreja em célula. Igreja em célula tem esse problema. É, Não, assim. Mas só que quando começou não era assim. Não era tão lá, não. por quê? Geralmente, o que as igrejas fazem? Começa no espírito, Sim, sim. mas depois entra na carne. E o segredo é começar no espírito e terminar no espírito. Às vezes, vamos lá, o ideal é começar no espírito e terminar no espírito. Às vezes a pessoa até começou na carne, mas no decorrer ela se arrependeu, ela se quebrantou e a Bíblia diz, né, o melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mas o problema é que assim, a pessoa às vezes não tem habilidade para aquilo. Cansei de ver gente, minha irmã Cida aí, cansamos de tratar a gente dessas igrejas de célula, irmãos. Tá? E geralmente era mais de uma igreja, que vocês sabem, né? Cansamos de tratar porque as pessoas, elas eram colocadas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tinha habilidade, não tinha estudo, não tinha... Tinha treinamento? Tinha, mas ela não tinha a base que era necessária, nem era liberta. Tinha gente que estava usando droga e estava liderando célula. Onde que Deus está nisso, irmãos? Não, pastor, mas Paulo, olha, eu escutei isso. Paulo, pastor, olha, Paulo já pregava a palavra. Você não quer comparar um judeu? Vocês ouviram aqui, que passou por um bar mitzvah, que eu falei para vocês, praticamente a Bíblia inteira é dentro de um contexto judaico, de uma cultura judaica. Ele foi preparado a vida toda. Tudo bem que depois ele fala que aquilo era um esterco, né? Sabe o que é esterco? Cocô, pronto, vai. Esterco. Mas, no sentido assim, ele tinha uma base de fundamento, irmãos. Paulo passou por isso nas mãos de Gamaliel, que era o tutor dele, que era o rabino dele. Ele aprendeu, ele citou os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado, ele tinha entendimento. Com certeza, 13 cartas paulinas. Agora, a pessoa quer comparar Paulo com vamos lá, com uma pessoa que acabou de sair do centro, mais imacumbado do que tudo, mais enrolado do que chuchu de cerca. Saiu de macumba, saiu de um monte de coisa, a pessoa nunca teve uma base da palavra de Deus, só fez o que não presta, mas fala bem, tem uma boa oratória. Aí não é batismo, né? Vocês sabem, é um banho, né? Aí não prevalece, irmãos, guarda isso, essas pessoas não conseguem prevalecer, elas não prevalecem. Então assim, a pessoa que recebe, ela também não pode estar de qualquer jeito, e também quem transmite também não pode. Então quando você vem, olha, escuta só, isso é um princípio, hein? A gente está falando isso aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você vier para o curso, não venha de qualquer maneira. Venha preparado para receber algo da parte de Deus para a sua vida. Porque as pessoas também vão para as igrejas, ouviu uma palavra, mas acabou de brigar com o marido, acabou de brigar com a esposa, queria meter a mão na cara do fulano, tá brigado o dia inteiro com não sei quem, tá chateado com isso, com aquilo, aí vem aqui receber, vai frutificar? Aquela palavra vai fecundar na pessoa? Não vai, irmãos. Vai ser, na realidade, uma palavra vã, não pela palavra, mas pelo seu coração. O seu coração não está preparado para receber, não é terra fértil. Por quê? Porque você não está preparado para receber aquilo. Mesma coisa quem transmite. A pessoa vai transmitir a palavra, nem estudou, não buscou, não orou, não clamou, não jejuou. Aí vai lá, irmãos, eu vim aqui falar algo da parte do Senhor. Não estudou nada, não buscou, não orou pedindo para Deus o que ele pode falar. Então tudo isso daí, o escriba não podia ter uma vida, ele tinha que ser batizado, tá? Ele não podia, ele tinha que ser uma pessoa exemplar. Então não é igual hoje não, olha aqui, ó. O escriba deve apresentar algumas virtudes como homem piedoso, ou seja, homem puro, temente a Deus, só aqui, só nessa característica aqui, temente a Deus. Tá cheio de pregador que não é temente. Tá cheio de pregador levando namorada para pregar aí nas igrejas. Eu conheço vários. Eu estou falando, eu conheço, não estou aumentando não. Não sou crente. Como que é aquele apresentador lá?
eu minto, eu aumento, mas não invento. Fofoqueiro. Não, eu conheço gente que vai com a namorada nas igrejas por aí pregar. Eu conheço pastor, evangelista, pastor bispo. Eu conheço um bispo aí, irmão, que ele ia com agora é esposa, mas a irmã Cida também sabe. Ele ia para os lugares aí e ele falava que era esposa dele, não era esposa. E ele já transando com ela, já. E ela falando para ele, a gente está fazendo coisa errada. Imagina, Deus aprova. E pregando nas igrejas, colocando a mão na cabeça das pessoas. O que você acha que uma pessoa... E os pastores, você acha que uns pastores eles têm visão aberta? Tem discernimento de espíritos? Sim ou não? Sabe o que se perdeu hoje em dia nas igrejas? Diga comigo, temor. Não, eu queria que voltasse do jeito que era na igreja primitiva. A pessoa pecar, cai morto. Irmão. Ia ter neguinho que ia começar a dobrar o joelho no chão. Jesus me perdoa. Tá faltando, irmãos, esse poder, essa unção. Porque hoje em dia eu conheço apóstolo em adultério e fala assim, estou em adultério mesmo e ninguém vai me tirar da igreja, a igreja é minha. Mancida conhece aí gente que abriu igreja para ganhar dinheiro e falou, não, vou abrir para ganhar dinheiro. Vocês conhecem também. Eu acho que conhecem, né? Você está entendendo? Tá assim, as pessoas perderam o temor. Um escriba, ele tinha que ter temor, ele não podia escrever de qualquer jeito. E judeu tem muito, é muito religioso também, mas eles têm esse cuidado, esse zelo, reverência. Hoje as pessoas não têm reverência nas igrejas, irmão. O pastor está pregando, os irmãos estão no celular. Antigamente nem era WhatsApp. Está mastigando chiclete. Está olhando para a cara do fulano. Não tem reverência nenhuma. Ah, pastor, isso é religiosidade. Não é religiosidade. A partir do momento que você está ali num lugar para prestar um culto ao Senhor, você tem que ter uma reverência. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Você sabe que eu fui de uma igreja do Verbo da Vida. Eu tinha uns 10 anos de idade, um dia eu entrei na igreja, olha só, lá na Cabo Antônio. Eu nunca esqueço isso, eu entrei, criança, eu estava mastigando chiclete. A diaconisa chegou, bateu no meu ombro e falou assim, filho, aqui não é lugar de você mastigar chiclete. Aqui é a casa do Senhor. Eu fiquei todo envergonhado, peguei o chicletinho, tirei. Pois embaixo do banco. Não, irmão. Igual todo bolso para mastigar mais tarde. Tinha açúcar ainda, por isso. Mas, irmãos, hoje em dia está grave. Hoje em dia as pessoas não têm temor. As pessoas estão na igreja de qualquer jeito, estão cantando de qualquer jeito. A gente pegou um caso de um irmão que ele saiu da Santa Ceia e foi para o motel. Para o motel não, para casa. Ele tomou Santa Ceia e foi para casa de prostituição se prostituir, gente. Você está entendendo? O negócio está grave. Eu conhecia gente que saía de motel, saía da igreja e ia para o motel com a namorada. Como se... Ah, não, eu saí da igreja, ouvi uma palavra, agora eu vou para o motel para curtir. Tá assim. Então, assim, o que está faltando? Temor. As pessoas que pregam hoje não têm temor. As pessoas que recebem também não têm muito temor. Elas vão lá. Sabe por que muita gente vai para a igreja hoje? Não é porque a igreja, elas acham que a igreja é algo bom, tudo. Mas elas vão lá como um clube social. Eu vou lá porque tem um irmão, uma pessoa ali, vou escutar algo bom, acabou. Uma palavra de autoajuda. Mas elas não vão ali para elas terem um encontro com o Senhor, um encontro com o Eterno. Você está entendendo? Então é importante isso aí. E dedicadas à santidade do rolo da Torá. Irmãos, a palavra de Deus é santa. Dedicado à santidade da palavra. É isso que está aqui. Sefer Torá, Sefer é livro, tá? Livro da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. A santidade. A palavra de Deus, ela detém uma santidade. E depois vocês lêem Levíticos 19, anota aí, lá tem várias prescrições do que é uma vida santa. Vida santa não é falar em línguas. Ele é santo. Oh. Vida santa não é ter dom profético. Não é, porque Jesus falou o quê? Muitos virão naquele dia em meu nome, dirão assim, eu fiz milagres, eu profetizei, eu falei. E o que o Senhor Jesus disse?
apartai-vos de mim. Vós que praticai, o que é iniquidade? No outro dia até o branco falou, o que é iniquidade, pastor? Iniquidade é aquela pessoa que sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Ela sabe que ela não pode fazer aquilo, mesmo assim está fazendo. E está cheio de gente assim. Então, assim, a pessoa que tem uma vida de santidade na presença. Então, santidade não é falar língua, santidade não é gritar mais alto no culto. Tem uns irmãos que é assim, né? E grita. Eu conheci um pastor que era assim, irmão. Na verdade, ele fazia aquilo para chamar atenção. Isso não é santidade. Santidade é você ter uma vida reta na presença do Senhor e na presença dos homens. Tá? Lá em Levíticos 19 vai dar um... Sabe o que é santidade? Honrar pai e mãe. Tá lá, em Levíticos 19. Santidade é você ajudar o pobre e o necessitado. Isso é santidade. As pessoas acham que santo é... Não, estou aqui orando 10 horas por dia. Tem gente que ora 10 horas por dia, irmão. E faz coisas que não deveria fazer. E aí? Nós precisamos ter uma vida santa, amém? Semana que vem a gente termina. Anota aí onde que a gente parou. O escriba não pode confiar em sua memória. Isso é verdade, né? A gente tem mais... Nossa, tem bastante coisa para falar ainda. Mas a semana que vem a gente já vai terminar e a gente acho que já vai começar sobre a Bíblia judaica do Antigo e Novo Testamento. Como que funciona. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?